Glória a Deus, boa noite para você, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É muito bom mais uma vez poder compartilhar com você este momento da pregação da palavra do nosso Deus, nesta noite abençoada, desse nosso culto de louvor e adoração. Que Deus possa estar desde já abençoando a sua vida. Eu tenho certeza que você já está reunido aí na sala da sua casa, com toda a sua família, com aqueles que podem estar aí com você, é claro, aqueles que moram aí debaixo do mesmo teto que você. Então que Deus possa te abençoar mais uma vez, falar no teu coração. Nós já oramos, já adoramos a Deus e agora nós vamos falar com Deus para que Ele possa nos usar, possa nos abençoar, falando aos nossos corações, através da sua palavra. Deus quer que você vença todos os desafios da sua vida, todos os desafios que têm se levantado contra você. Deus quer te dar vitória em cada um deles. Você acredita nisso? Então vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento especial, onde nós temos mais uma vez o privilégio de poder falar com o Senhor, de poder ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, olha para nós nesta noite, perdoa os nossos pecados e fala, porque nós, os Teus servos, desejamos Te ouvir. É isso que nós Te pedimos, Senhor da glória, e já Te agradecemos, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nesta noite numa palavra que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8, e diz assim a Bíblia Sagrada: Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, Deus tem vitória para você nesta noite. Aliás, todo dia Deus tem vitória para nós. Por quê? Porque os desafios aparecem todo dia, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que enfrentar os nossos desafios. O que é desafio? Desafio é uma afronta de uma situação. Desafio é uma provação que nós temos que enfrentar em determinados períodos da nossa vida. Então, vamos aprender com Josué. O que Josué precisou fazer para que ele pudesse vencer todos os grandes desafios que viriam pela frente. Eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida e grandes desafios então surgiriam diante de Josué para que eles pudessem tomar posse da bênção, tomar posse da terra. Então, já vai abrigando aí uma coisa no teu coração e guardando essa verdade no teu coração, para que a gente se aproprie da bênção, para que a gente tome posse da nossa herança, daquilo que é nosso, das promessas que Deus tem para a nossa vida. Certamente nós vamos ter que enfrentar os desafios. Se você voltar diante do desafio, se você olhar para trás, se você desistir diante do desafio, tenha certeza de uma coisa: você não vai vencer. Você não vai tomar posse. Por quê? Porque os desafios vão precisar ser superados. Não haverá um caminho pelo qual você irá passar até chegar na sua bênção, até tomar posse da sua bênção, sem que haja desafios para você enfrentar. Então se prepare, porque com Deus, pelo poder de Deus, pela fé em Deus, certamente você vai superar todos os desafios. Vamos ver então o que Josué precisou fazer. Meus irmãos, Josué agora tinha um grande desafio pela frente. Josué agora estava substituindo Moisés. Ele foi comissionado para ser o substituto de Moisés, para liderar o povo de Deus, para que ele pudesse então tomar posse da sua herança, tomar posse da terra que Deus havia prometido. Finalmente a terra que manava leite e mel. Então veja o tamanho do desafio que estava diante de Josué e do seu povo. Ele tinha que simplesmente expulsar daquela terra os moradores da terra, ou seja, 7 nações cananeias muito mais numerosas e muito mais poderosas do que Josué e o povo de Deus. Então você já perceba que era um desafio que dentro do contexto humano seria praticamente impossível de Josué e o seu povo vencê-los. Mas para Deus não há impossibilidade alguma, e Josué estava com Deus, ou seja, Josué estava debaixo da direção de Deus. Josué estava sendo dirigido, estava sendo conduzido por Deus. Estava sendo completamente assistido e direcionado pela poderosa mão de Deus. Então, a partir do momento que Josué estivesse nessa condição,
Não haveria mais impossibilidade alguma, não haveria mais nenhuma dificuldade, porque quem estava indo à frente era exatamente o nosso Deus. Mas para que isso acontecesse, para que isso também aconteça com a gente, para que a gente possa ter uma garantia de que os desafios que nós vamos ter que enfrentar para tomar posse das nossas bênçãos, das soluções para os nossos problemas, a garantia que a gente tem é se Deus estiver à frente. Então, se Deus estiver conosco, se Deus estiver indo adiante, se Deus estiver nos dirigindo os passos, essa é a garantia de que nós iremos sim vencer todos os obstáculos, todos os desafios que têm se levantado na nossa vida. Mas para que Josué obtivesse essa vitória, ou seja, para que isso fosse realidade na vida de Josué, Deus coloca ali uma condição fundamental para que Josué e o seu povo pudessem ter êxito naqueles desafios, ou seja, vencerem aqueles inimigos, aquelas batalhas que agora estariam se apresentando diante deles. E Deus, ele orienta Josué de uma forma bem clara, porque Deus na verdade é assim. Deus, ele trata com a gente, é claro que se nós estivermos ligados com Ele, se nós estivermos sensíveis à voz dEle, Ele vai tratar com a gente de uma maneira bem clara, assim como Ele fez com Josué. Então Ele coloca ali diante de Josué algumas condições para que esses desafios que viriam fossem todos vencidos. Então veja bem, a primeira condição que Deus coloca ali para Josué era exatamente para que Josué falasse da lei. Ele diz assim para Josué, volta lá comigo no versículo 8 do capítulo 1, ele diz: Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Ou seja, ele estava dizendo na verdade, Josué, não pare de falar da minha palavra. As palavras de Deus, ou seja, as palavras da lei de Deus, que era a Bíblia Sagrada que eles tinham, elas precisavam estar na boca de Josué, sempre prontas para serem proferidas, para serem declaradas, ou melhor dizendo, para serem confessadas. E nós falamos disso aqui hoje pela manhã, da importância da gente confessar a palavra de Deus, da importância da gente proferir as palavras que nasceram no coração de Deus diante dos desafios, diante das dificuldades que surgem na nossa vida. E Deus agora está orientando Josué exatamente nesse sentido. Josué, fale da minha palavra, não deixe de falar da minha palavra, porque Josué estava lidando com um povo que descendia, ou seja, vinha de uma geração de rebeldes, vinha de uma geração de pessoas que falaram coisas terríveis diante das dificuldades que eles tiveram que falar, que enfrentá-la no deserto. Então, na verdade, tudo que aconteceu com aquela geração que antecedeu a essa lá no deserto, certo? Foi exatamente o produto daquilo que eles falaram, ou seja, o resultado das coisas que eles falaram. Lembra o que eles viviam falando? Olha, Moisés trouxe a gente lá do Egito, tirou a gente de lá para a gente morrer, para a gente padecer aqui nesse deserto. Olha, a gente está com fome e não tem comida, a gente está com sede e não tem água. Moisés, que situação terrível é essa? Para quem então tirou a gente de lá? Lá a gente tinha tempero, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Então eles viviam falando, na verdade, coisas que não iriam levá-los a lugar nenhum. E veja bem o poder da palavra. Não foi exatamente isso que aconteceu com eles? Quando eles diziam, Moisés tirou a gente de lá para a gente perecer, ou seja, para a gente morrer nesse deserto. Na verdade, foi isso que aconteceu com eles. Então, por isso que agora Deus começa a orientar Josué e diz para ele, Josué, não pare de falar das palavras da lei, não pare de falar das minhas palavras, elas precisam ser pronunciadas por você diante desse povo, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos obstáculos que vão surgir, que virão, que já estão à sua frente. Você vai precisar se lembrar das minhas palavras para que você possa usá-la, para que você possa confessá-la diante dos inimigos da terra. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Meus queridos irmãos, as palavras do Senhor precisam estar o tempo inteiro na nossa boca. O que significa dizer? Nós precisamos aprender definitivamente a proferir as coisas que Deus já falou. E essas coisas só vão ser proferidas se elas estiverem dentro do nosso coração. Se elas não estiverem abrigadas dentro do nosso coração, jamais nós iremos falá-las diante das dificuldades, jamais iremos confessá-las. Então, perceba o que é que a gente tem falado diante das dificuldades que se levantam, diante dos desafios que surgem na vida da gente. O que você tem falado quando as coisas começam a dar errado? O que você tem falado quando as coisas
que você espera não começam a acontecer da maneira que você espera. Você começa a fazer declarações de derrota, declarações do sistema mundano que declara derrota o tempo inteiro, aquelas declarações tipo eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não tenho. No Senhor você pode, no Senhor você tem, no Senhor você é, no Senhor você faz. Que coisa interessante, porque na verdade tudo isso é Ele quem faz por nós, mas você precisa falar a respeito daquilo que você acredita. Você não acredita nas palavras de Deus, a sua fé não está na Bíblia Sagrada, então é isso que você precisa falar diante das dificuldades que têm aparecido na sua vida. Segunda coisa que Deus orienta Josué, para que ele pudesse ter êxito diante daqueles grandes desafios que ele iria enfrentar diante daquelas 7 nações cananeias. Ele diz: Josué, você precisa meditar na minha lei. Volta lá no versículo 8 comigo, que diz assim, ó: não pare de falar deste livro da lei. Aí ele diz, pelo contrário, medita nele dia e noite. Olha aí, ó. Sabe o que Deus estava dizendo para ele na verdade? Josué, você além de falar da minha palavra, você precisa pensar no que você tem falado o tempo inteiro. Você precisa meditar, meditar é isso, é pensar, é extrair dela o máximo que se puder. É entendê-la, procurar entendê-la o máximo que se puder, é claro, com a ajuda do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. É isso que Deus estava dizendo para ele: Josué, você agora, além de falar essa palavra, você precisa pensar nela, você precisa pensar no efeito que essa palavra vai produzir na sua vida, e à medida que você começa a pensar nisso, você vai passar a conhecer melhor essa palavra, porque essa palavra vai estar entranhada na sua mente. Eu não sei se você sabe, desculpem, que aquilo que tiver em maior quantidade da nossa mente é que vai passar a dirigir as nossas ações. Por isso que Deus falou para ele: pensa nela, deixa essa palavra se tornar uma fortaleza na sua mente, e assim ela vai descer para o seu coração. E aí o que vai acontecer? Quando você tiver de falar, é exatamente sobre isso que você vai falar, porque na verdade a gente fala do que estiver cheio no nosso coração. Então quanto mais Josué pensasse nessa palavra, mais Josué ia abrigar essa palavra no coração, e quando as situações difíceis surgissem, e elas surgiriam, se você conhece a história da posse da terra de Canaã, você vai ver quantas dificuldades surgiram. Então Deus estava dizendo para ele: à medida que essas dificuldades surgirem, essa palavra vai saltar do teu coração, porque você meditou nela, e vão sair pela sua boca. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. E a gente tem ocupado a nossa mente com tantas coisas. A gente deixa os cuidados dessa vida, as preocupações com as coisas dessa vida, dominarem a nossa mente a tal ponto que aí essas preocupações acabam dirigindo as nossas ações. E isso é terrível. Por quê? Porque a gente já viu que isso não tem nos levado a nada. A gente precisa vencer as dificuldades. Veja bem, presta bem atenção nessa palavra. A gente precisa vencer as dificuldades. As dificuldades são para ser vencidas, superadas. E pelo nosso próprio mérito, ou seja, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria condição, nós não conseguiremos vencê-las. Sabe por quê? Porque se fosse assim, se nós pudéssemos vencê-las sozinhos, elas jamais se tornariam tão difíceis. Por quê? Porque assim que elas surgissem, assim que elas se apresentassem, nós teríamos todas as condições de dissipá-las. Teríamos todas as condições de resolvê-las e não permitiríamos que elas avançassem, que elas se tornassem verdadeiras montanhas de problemas na nossa vida, porque os problemas são assim, eles começam pequenininho e eles vão aumentando, e aí a partir do momento em que a gente vai dar muito ibope para o problema, dar muito status para ele vai acabar alcançando um status cada vez maior e vai se tornar uma verdadeira montanha de problemas, uma verdadeira fortaleza diante de nós, e nós vamos ter muito mais dificuldade para superá-los. Mas quando a gente medita na palavra de Deus, pensa nas coisas que Deus tem falado a nosso respeito, você não tem noção da maneira que Deus te vê, e a gente acaba declarando, a gente acaba falando de nós mesmos de uma maneira pela qual Deus não nos vê. Deus não te vê como um derrotado, Deus não te vê como um covarde, Deus não te vê como um fracassado. Pelo contrário, Deus vê você como um homem valente, Deus vê você como uma mulher guerreira, não é verdade? Mas você também precisa se ver assim. Mas para que você se veja assim, você precisa se ver pela ótica de Deus. Você precisa pensar de que maneira Deus me vê, de que maneira Deus me enxerga, de que maneira Ele me contempla. E Ele vai ver você como Ele viu Gideão. Gideão se via um covarde, mas era assim que Deus via Gideão? Não. Deus via Gideão como um homem valente.
Então, para que Gideão chegasse a essa conclusão, ele precisou pensar muito, precisou meditar muito, precisou pedir prova a Deus, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas se a gente medita na palavra de Deus, ou seja, se a gente pensa na palavra de Deus e deixa Deus trabalhar isso na nossa mente, a gente não vai ter dificuldade nenhuma para a gente se ver da maneira que Deus nos vê. Como uma pessoa que pode sim enfrentar e vencer as dificuldades, como uma pessoa que é uma pessoa guerreira, uma pessoa valente, como Deus falou para Gideão, porque é assim que Deus nos vê. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então, como é que eu faço para pensar os pensamentos de Deus? Cadê os pensamentos de Deus para a minha vida? Onde é que eles estão? Olha eles aqui, ó. Estão todos na palavra. Por isso que ele está dizendo para Josué: Josué, pensa na minha palavra. Pensa na minha palavra. Porque o teu coração vai se encher de força. O teu coração vai se encher de esperança. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que você tem se visto diante dessas situações pelas quais você tem passado. Eu não sei. Eu nem imagino como você tem se visto. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem se visto como uma pessoa fracassada, se você tem se visto como uma pessoa que não é digna, se você estiver se vendo como uma pessoa derrotada, eu quero dizer uma coisa para você: muda o teu pensamento com urgência. Você está pensando da maneira equivocada. Você está pensando os seus próprios pensamentos, e esses pensamentos estão baseados na sua vida aqui no mundo, na sua vida terrena. Então, enquanto você estiver declarando, enquanto você estiver vivendo da maneira pela qual você está pensando, ou seja, com os pensamentos meramente humanos, meramente terrenos, com a sua pura e simples humanidade, você vai continuar se vendo como um derrotado, vai continuar se vendo como alguém que é incapaz, como um fracassado, como um covarde. E eu pergunto para você: será que esses são os pensamentos que Deus tem a teu respeito? A resposta é não. O que Deus pensa de você está na palavra. Por isso que Deus diz para Josué: pensa na palavra, medita na palavra. Imagine se Josué, junto com aquele povo, tivesse que encarar os desafios que surgiriam na terra da promessa, na terra de Canaã, se achando um covarde, se achando um fracassado, se achando indigno, se achando incapaz. Sabe qual ia ser o resultado disso? Derrota total. Eles não iam tomar posse de nada. Primeiro, que as nações que estavam na terra eram mais numerosas do que eles, ok? Segundo, que as nações que estavam na terra eram mais poderosas do que eles, mais numerosas e mais poderosas. Eu pergunto para você, com a mentalidade humana, meramente humana, eles conseguiriam vencer essas nações? Jamais. Jamais. Mas a partir do momento que Josué começasse a prestar atenção na palavra, começasse a olhar o que Deus já disse, começar a pensar no que Deus já falou, sabe o que ia acontecer? O que aconteceu na verdade é vitória. Eles iriam vencer todos esses desafios. Eu não sei se você sabe que lá no livro de Deuteronômio, um livro antes do livro de Josué, tem um texto que Deus diz assim, ó: não digam: aquelas nações da terra são mais poderosas e mais numerosas do que nós. Deus disse isso para eles. Nunca digam que eles são mais poderosos e mais numerosos do que vocês. Porque o dia que vocês disserem isso, vocês não vão vencê-los. Nunca diga isso, porque eu estou com vocês. Então veja bem, quando Josué meditasse na palavra, certamente Josué ia se deparar com isso, ia pensar nisso. Espera aí, Deus falou para a gente nunca dizer que aquelas nações são mais numerosas e mais poderosas do que nós, apesar de, humanamente falando, pela visão humana, elas serem. Veja bem, Deus não disse para eles negarem a realidade. Deus disse: nunca confessem isso, nunca digam isso, nunca profiram essas palavras, deixe isso quieto, porque eles são mais numerosos sim, são mais poderosos, mas eu sou muito maior do que eles. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele disse: olha, eu sou muito mais poderoso do que eles. E eu pergunto para você, quem é que estava à frente daquela empreitada? Era a mente estratégica de Josué? Eram as estratégias militares de Josué? Não eram. Não eram. O que estava à frente daquela empreitada era o poder e a glória de Deus. O que estava à frente daquela empreitada era a presença de Deus. Deus estaria com eles o tempo inteiro. Mas Josué precisava pensar nos pensamentos de Deus, que eram muito mais altos. Quando Josué começasse a meditar na palavra de Deus, uma das coisas que Josué ia pensar era na promessa. Na promessa que Deus fez de dar a eles a posse da terra.
numa terra boa que manava leite e mel. Por isso que ele disse: Josué, pensa na minha palavra. Terceira condição que Deus coloca lá para Josué. Ele diz para Josué o seguinte, ó: Josué, pratica a minha palavra. Volta lá no verso 8 comigo de Josué 1, ele diz assim: não deixe de falar da minha palavra, medita na minha palavra. E na outra parte ele diz: para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. O que Deus está dizendo? Põe em prática a minha palavra. Você tem falado dela, tem pensado nela, agora você vai colocá-la em prática. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Falar, ou seja, confessar, pensar, meditar e praticar. Você percebeu que isso se torna um círculo? Uma coisa vai puxando a outra. Eu falo, eu penso, eu faço. Eu falo, eu penso, eu falo. Interessante isso. Agora imagina, se eu não falo, eu não penso, eu não faço. Interessante a contrapartida dessa verdade. Se eu falo, eu penso e eu faço. Se eu não falo, eu não penso e eu não faço. Se eu não falar, não pensar e não fizer, não tem vitória. Se eu falar, se eu pensar e se eu fizer, vitória total. Aleluia! Por isso que o projeto de Deus é um projeto vitorioso. O sistema de Deus sempre vai conduzir à vitória, porque é um sistema perfeito. É um sistema contínuo, é um sistema complexo, é um sistema que vai te levar a um bom desfecho de tudo que você fizer. Você pode dizer aleluia na tua casa? Diga para quem está do seu lado: o sistema do nosso Deus é um sistema vitorioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Josué tinha que observar todos esses aspectos da palavra de Deus, todos os aspectos da vontade de Deus, da lei de Deus, que estava sempre diante dele, diante dos olhos dele. Então ele tinha que falar, ele tinha que pensar, e ele tinha que, consequentemente, a consequência desse falar e pensar seria exatamente as atitudes de acordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que Josué havia aprendido da parte de Deus, havia falado e havia pensado, agora era a hora dele praticar, quando ele pusesse os pés naquela terra que Deus estava entregando nas mãos dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós também precisamos, meus irmãos, praticar essa palavra na nossa vida, diante das situações que têm se apresentado. O que você tem feito, como você tem agido diante dessas situações que têm se colocado como um desafio na sua vida. Você tem agido por sua própria conta e risco, segundo os seus próprios pensamentos, ou você tem agido com base naquilo que você tem falado e pensado da parte de Deus? Fala, pensa e age, porque o resultado disso vai ser a vitória. Diga glória a Deus, aleluia. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Você conhece, você confia. Quanto mais você conhece o nosso Deus, mais você pode confiar nele. Então não deixe de falar dessa palavra, não deixe de pensar nessa palavra, porque a boca só vai falar do que estiver cheio o coração. Então, se você pensa nessa palavra, o teu coração se enche dela, o que você vai declarar diante dos desafios é isso, é o que Deus disse, é o que Deus pensa, e o resultado vai ser a prática. Você vai passar a viver, ou seja, agir e reagir com base nessa palavra, com base no que Deus pensou para você, que é um pensamento muito mais alto do que o seu, e certamente é um pensamento que vai te conduzir à vitória. Diga glória a Deus. E a outra coisa que Josué precisava fazer, conquistar a vitória, assim que ele observasse todos esses pontos importantes da palavra de Deus. Olha o que diz o final do verso 8, diz assim, ele começa dizendo: não deixe de falar da minha palavra, não deixe de pensar na minha palavra, e haja segundo tudo quanto nela está escrito. Ele diz o resultado: então você prosperará e será bem-sucedido. Nas outras versões, na de Almeida, por exemplo, revista atualizada, está assim, ó: e você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer quando entrar naquela terra. Imagine, meu irmão e minha irmã, você sendo bem-sucedido em tudo que você fizer na sua vida. Imagine você vencendo todos os desafios que surgirem. Imagine você derrubando todos os gigantes que se levantarem. Aliás, eu não sei se você se lembra, que quando Davi derrotou o gigante, o que Davi falou para o gigante?
Davi declarou a confiança que ele tinha em Deus e agiu à altura daquela confiança. Ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje ele vai me dar essa vitória, ele vai entregar você nas minhas mãos. Aleluia! Então, Deus quer que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos em tudo que a gente fizer, assim como foi Josué. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus desafios, mas eu sei que Deus quer te dar vitória em cada um deles, mas você precisa ter uma vida espiritual com Ele, e isso é possível através da palavra de Deus, amém? Josué era um homem com tendências militares, todos nós sabemos disso porque ele foi o sucessor de Moisés, mas para que a missão dele tivesse êxito, para que a missão dele tivesse sucesso, ele precisava ser, acima de tudo, um estrategista espiritual, ou seja, ele precisava ter uma vida com Deus, e isso só seria possível se ele falasse da palavra, pensasse na palavra e agisse à altura da palavra. O resultado disso seria vitória. Está precisando vencer esses desafios que têm se levantado na sua vida, que têm atrapalhado você de ser feliz, de desfrutar da vida abundante que Jesus veio trazer para você? Então faça como Josué. Fale, pense e pratique a palavra. E você vai ver a vitória que Deus vai te dar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar então. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial, por esse momento em que nós temos o privilégio, meu Deus, de falarmos com o Senhor, de colocarmos as nossas vidas diante de Ti. Então, meu Deus, em nome de Jesus, unidos na mesma fé, eu coloco diante do Senhor a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida deste amigo, desta amiga que estão unidos conosco neste momento tão especial. Ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra e agora, meu Deus, pedimos a Tua ajuda para que nós possamos, através do poder do Teu Santo Espírito, confessar a Tua palavra, meditarmos nela, ou seja, pensarmos nas coisas do Teu reino, nas coisas que o Senhor disse a nosso respeito e a respeito de nossa vida, para que possamos então assim, influenciados por essas palavras e por esses pensamentos, nós possamos então agir à altura deles, agir à altura daquilo que cremos, para ao fazermos isso, Senhor, adentrarmos na nossa terra, ou seja, tomarmos posse das nossas bênçãos e finalmente vencermos todas as barreiras que têm se levantado contra nós. Meu Deus, eu não sei o que se passa com esse irmão, com esta irmã, com esse amigo, com essa amiga, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Tu és Deus fiel e que vela para que a Tua palavra se cumpra na vida daqueles que creem no Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa essa vida, faça milagres, quebra todas as cadeias, todas as correntes, tira todas as barreiras do caminho, honra a fé desse homem, honra a fé desta mulher, para que o Teu nome mais uma vez seja glorificado na vida de cada um deles. Meu Deus, dou a Ti a honra, a glória e o louvor que somente a Ti são devidos, e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, foi muito bom poder estar com você mais uma vez. Antes de nós encerrarmos, eu quero pedir a você que se inscreva nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Nova Vida Itaipu 3. Vai lá, faça a sua inscrição, deixa lá o seu likezinho. Acessa lá o sininho, clica lá no sininho para que você receba as nossas notificações. Também a nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3, entra lá na nossa página, passa a seguir a nossa página, deixa lá da sua curtidazinha lá e compartilha as nossas redes com as outras pessoas, para que outras pessoas possam também ser abençoadas através da propagação, da pregação da palavra do nosso Deus. Amém? Então foi muito bom poder estar com você mais uma vez. Um beijo no teu coração. Eu quero fazer essa oração final com você. Feche seus olhos mais uma vez. Meu Deus, obrigado por este momento tão especial. Obrigado por esta noite abençoada, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, desse amigo, desta amiga. Que o Senhor possa, meu Deus, encher o coração deles de alegria, de paz, encher o coração deles de confiança, que a Tua mão poderosa possa estar protegendo de todo mal, derramando saúde, paz e alegria, tudo aquilo que eles precisam para desfrutar e tomar posse da promessa de vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Toma essa vida em Tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço por tudo e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma semana abençoada para você. Fique em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau. Até a próxima, em nome de Jesus.
Senhor.